Um sinal de um leitor que você escreveu em um artigo de opinião recente intitulado Israel não tem escolha a não ser arriscar um conflito aberto com Trump. E nesse artigo de opinião, você escreve: sempre que Israel desafiou a Casa Branca e foi à guerra, ganhou respeito dos Estados Unidos. Quando se deu à pressão e mostrou contenção, recebeu desprezo dos Estados Unidos. E depois, você diz que Israel deve mostrar que não é nem um vassalo dos Estados Unidos, nem o 51º Estado dos Estados Unidos, mas um país soberano com o dever inabalável de defender seu território e seus cidadãos. No final, se a história for nosso guia, Trump vai nos respeitar por isso. Então, o que significa desafiar a Casa Branca, atacar o Irã sem aprovação, sinal verde ou coordenação dos americanos? Ao falar em desafiar ou arriscar um conflito aberto com Trump, o que isso quer dizer? Bem, Eu não sei se vamos entrar em toda a história, mas o que escrevi ali é factual e verdadeiro. Nós entramos em guerra em 1948, 1956, 1967. Contra a vontade dos Estados Unidos. E em 1991, durante a Primeira Guerra do Golfo, nós cedemos à pressão americana e não entramos em guerra. E durante as muitas operações que tivemos contra o Hezbollah, certamente contra o Hamas, os Estados Unidos sempre nos disseram para parar. A América nos mandou cessar todas as guerras e operações desde 1956. Sempre que cedemos à pressão, somos desprezados. Toda vez que desafiamos, ganhamos respeito. A Guerra de 67 é um caso clássico. O presidente Johnson, de forma muito enfática, não queria que fôssemos para a guerra. E ele se tornou o maior amigo de Israel no 7º dia daquela guerra. em 2026, o que significa desafiar a Casa Branca? Quero dizer, a Casa Branca diz que, se o Hezbollah continuar tornando a parte norte deste país inabitável, e vamos ser honestos sobre isso, eu não sei se você tem filhos, mas se Ariel. Eu tenho 2 filhos pequenos. Você se mudaria para Matula hoje? Não. Pronto, argumento encerrado. A região norte deste país é inabitável. Isso não é apenas uma ameaça estratégica, mas existencial para o país. Se perdermos o norte, estaremos em risco, pois o Hezbollah saberá disso e seus foguetes podem atingir muito além da Galileia do Norte, chegando a Ashdod e Ashkelon. Isso é uma ameaça existencial. Então não temos margem de manobra, não temos escolha a não ser defender o norte. Agora isso, de acordo com o memorando de entendimento, certamente resultará em um confronto com o governo Trump. E resultou. Quer dizer, segundo relatos, novamente, segundo relatos, o presidente usou vários palavrões para gritar com Netanyahu por continuar bombardeando Dahiyeh, o quartel-general do Hezbollah em Beirute. Você não tem escolha. Não é apenas sobrevivência política para Netanyahu. Se não fizer, vai perder a eleição. Mas é a sobrevivência deste país. Então, sim, precisamos nos posicionar. E eu acho que, no fim das contas, se defendermos a nós mesmos e não cedermos a esse tipo de pressão, vamos ganhar mais respeito por isso do que o contrário. Então, isso quer dizer atacar o Irã quando Israel decidir, sem considerar Washington? Eu acho que, sabe, você me desculpe por dizer isso, você é um pouco jovem. Talvez não se lembre dos filmes do Dirty Harry com Clint Eastwood nos anos 1970. Eu conheço eles. Ele tinha uma frase famosa: diz ao bandido pra ir em frente e puxar o gatilho. Faça o meu dia. Faça o meu dia. Digo isso aos iranianos. Tudo bem, se o Hezbollah continuar lançando foguetes, enviando drones de fibra ótica sobre a Galileia, não apenas contra nossas tropas, mas sobre a Galileia, não teremos outra opção a não ser responder com força. Se o Irã lançar mísseis contra nós, será nossa chance de agir como não fizemos na guerra. Tudo bem. Então, você. Parece forte o bastante, ok. Sim. Mas o que eu estou dizendo não é uma posição política. Não é análise estratégica, é a realidade de Israel. Então, defender Israel a todo custo. Sim, porque é a existência do Estado, certo? É literalmente a existência do Estado. E ninguém precisa, ninguém, nem você, nem, sabe, muitas das pessoas que têm filhos pequenos, vai se mudar para Matula, vai se mudar para Kiryat Shmona amanhã. Certo. Agora, não só você, mas até mesmo o MOU faz essa ligação entre o Irã e o Líbano. E eu quero te mostrar, basicamente, estamos vendo o governo Trump falando com duas vozes. Uma ao caminho liderado por J.D. Vance com as negociações com o Irã, o memorando de entendimento,
que, como você afirmou no primeiro parágrafo, dá a Teherã, basicamente, a palavra final sobre a situação no Líbano. E então você tem um caminho alternativo paralelo apresentado, impulsionado pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, de promover negociações diretas entre Israel e Líbano, primeiro para o desarmamento do Hezbollah e depois, talvez, para a paz. Então, minha pergunta é: por um lado, isso pode parecer uma estratégia incoerente, ou por outro lado, isso poderia ser uma espécie de artimanha para tentar atrair o Irã, incentivando-os a assinar o memorando de entendimento ao dizer: aqui vocês têm essa ligação com o Irã. Mas, na verdade, ao buscar a via alternativa entre Israel e Líbano, você pode voltar aos iranianos e dizer: vejam, esses são dois países soberanos que chegaram a acordos entre eles. Nós não podemos simplesmente impor, e vocês também não podem impor sua vontade sobre eles. Vamos ter que deixar esse caminho seguir adiante de forma independente. Qual cenário você está considerando? Novamente, a resposta é a falta de estratégia. Sim, a resposta para ambos é sim. Você quer um ou outro, na verdade, quer os dois. Existe estratégia. Existe estratégia. É clássico. É clássico Donald Trump. Ele sempre deixa todos sem saber o que esperar. Ninguém sabe para onde ele vai. Ele apoia o caminho do J.D. Vance, ele apoia o caminho do Rubio, e todo mundo fica confuso. Há uma certa vantagem nisso. Minha crítica há anos às políticas de defesa de Israel era que nos tornamos totalmente previsíveis. E Donald Trump é tipicamente imprevisível. Certo? Em Israel, devemos nos preparar para todos os cenários. Essa é nossa responsabilidade soberana. Se Estados Unidos e Irã realmente fecharem um acordo baseado no memorando de entendimento, o que é improvável, precisamos nos preparar para que o Irã receba dezenas de bilhões de dólares, e sabemos o destino desse dinheiro. O programa nuclear pode ser um pouco adiado, não sabemos. Mas outros aspectos do que buscamos nesta guerra, como os mísseis balísticos e o apoio ao terrorismo, não serão tratados. Teremos que nos preparar para outra guerra com o Irã. Certo? Essa é uma maneira de fazer isso. A outra maneira é que o governo está tentando empurrar isso para depois do prazo de novembro das eleições de meio de mandato. Depois disso, o presidente terá as mãos livres para concluir. Não creio que os iranianos sejam tão tolos a ponto de esperar por isso. Eles vão arrumar confusão com Donald Trump antes disso para fazer com que os preços da gasolina nos Estados Unidos subam novamente e assim dar aos democratas uma grande chance de vencer essas eleições de meio de mandato. Ou uma chance melhor, nós não sabemos. O que sabemos é o seguinte, ok? O que nós sabemos é que esse acordo com o Líbano reconhece a presença das FDI na parte sul do país, não exige retirada e reconhece nossa necessidade. O Paulo nem está no... É simplesmente ótimo. Não, isso é uma conquista tremenda e reconhece que temos o direito e o dever de nos defender contra o Hezbollah e pede, sabe, espero que ele vá pedir, o desarmamento do Hezbollah. Agora, tudo isso é bom, mas no fim das contas, o caminho para Beirute passa por Teherã, Islamabad e Doha.